E a gente vai continuar repercutindo aqui essas tarifas de Donald Trump contra o Brasil. Para isso, eu falo agora com o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, o José Pimenta, que já está aqui comigo. José Pimenta, antes de mais nada, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, e bom dia aos telespectadores. Zé Pimenta, pensando agora já nessa questão diplomática mais proativa, né, já que a gente está agora tratando justamente dessa instauração desse comitê, com o governo junto com empresários, tentando chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos, na sua avaliação, né, o Brasil deveria avançar para um papel mais ativo, estrategicamente falando, na diplomacia econômica, talvez abrindo até novos canais bilaterais, regionais, ou seja, quais países ou blocos, na tua visão, poderiam ser priorizados nesse redesenho, aproveitando esse ensejo desse momento para uma negociação comercial com os Estados Unidos, para talvez já vislumbrar novos acordos, novos comércios e tirar um pouco dessa dependência da nossa balança comercial com determinados países? Débora, o Brasil consolidou uma relação muito forte com os Estados Unidos, sobretudo no comércio de alta intensidade tecnológica, alta e média intensidade tecnológica, né? Tanto em relação a produtos insumos, né, quanto produtos de meio de cadeia. Então, uma relação muito forte foi construída durante muito tempo. Para você conseguir diluir um pouco isso com outros países, obviamente que você tem que dar um primeiro passo, que é uma aproximação, é um volume de comércio a ser expandido, é muitas vezes a consolidação de um acordo comercial, né, aqueles acordos de livre comércio que a gente falou, acordos parciais de comércio, isso é importante salientar também, com nações em desenvolvimento ou desenvolvidos, mas, de novo, isso não se constrói do dia para a noite. Isso tem que ser feito para e passo, tem que ser feito de uma maneira muito alinhada com o setor privado. O Brasil, durante muito tempo, ficou um pouco alheio a essas discussões comerciais e acordos comerciais em ampla escala. Assinou um acordo importante recentemente com o grupo europeu EFTA, né? Tá negociando e tá para fechar o acordo com a União Europeia, que é muito importante para a gente também de maneira geral, já está bem consolidado. E é claro, expandir, e aí respondendo a sua pergunta, né, até a Ásia, buscar a consolidar acordos comerciais com países asiáticos, tentar formular ali acordos que acomodem os interesses do setor privado brasileiro e, obviamente, abram e deem acesso ao mercado a esses produtos de países asiáticos, porque é onde o PIB global cresce, é onde há um interesse também em alta e média tecnologia e é onde a gente pode ganhar mercado, obviamente olhando para as particularidades internas da nossa indústria. José Pimenta, a articulação setorial, né, as negociações setoriais têm sido vistas em muitas situações, em muitos países, como a saída para essas tarifas de Donald Trump. É, como o Brasil deveria explorar um pouco mais esses canais diretos, né, setorialmente falando, com os Estados Unidos? O México, né, chegou a fazer isso, inclusive, no passado, né? Dá para poder a gente buscar hoje, por exemplo, exclusões tarifárias, se a gente parar para poder analisar caso a caso? E quais setores poderiam ter uma maior capacidade, na tua visão, nesse momento, para uma articulação nesse sentido comercial? Débora, é importante salientar que um país, quando concede ou quando cede em algum tipo de negociação, ele não vai olhar diretamente para o interesse do outro país. Então, obviamente, que se a gente quiser preservar algum tipo de sensibilidade para a nossa indústria, seja ela agroindústria ou indústria de transformação, a gente tem que olhar para os efeitos que essas tarifas vão causar nos Estados Unidos, né? A Anshan se pronunciou, a CNI está se pronunciando, há produtos aí que são do dia a dia, né, importados dos Estados Unidos pelo Brasil, importado pelo Brasil, que vem dos Estados Unidos, importado pelos Estados Unidos, né, originários do Brasil, que são do dia a dia, né, dos americanos, né, o suco de laranja, o café, o próprio aço, produtos semi-acabados. Então, isso tudo vai ter um efeito direto na economia norte-americana, porque é uma complementariedade produtiva muito forte. Então, respondendo a sua pergunta, é olhar para aqueles produtos que os Estados Unidos importam e que são originários do Brasil, cujo efeito de uma tarifa vai ser diretamente ligado ao consumo norte-americano, à indústria e ao consumo norte-americano. Então, esses que eu citei são exemplos disso e que podem aí causar alguma dinamização nas negociações,
caso a indústria norte-americana, os consumidores norte-americanos, mas nesse caso mais a indústria, mostre para o seu governo que essas indústrias são danosas, não ao Brasil, mas aos consumidores norte-americanos. Uhum. Zé Pimenta, também, para além, né, da questão setorial mesmo, do nosso comércio, existe também uma reação dos estados brasileiros, né, e preocupação principalmente daqueles que têm uma relação comercial maior com os Estados Unidos. A gente tem, enfim, Espírito Santo, São Paulo, inclusive, que aí permeia muito também no limiar para uma discussão política. E aí eu quero entender do teu ponto de vista como que essas respostas desses entes, ou seja, essa pressão desses estados, pode, a partir de agora, acabar prejudicando ou ajudando nessas negociações comerciais, né? Ou seja, qual que é o papel articulador desses entes nesse momento, na tua visão? Débora, o diálogo entre os estados e o governo federal é fundamental até para mostrar, né, o tamanho do prejuízo que essas tarifas podem causar. Mas isso tem que ser feito num nível, obviamente, intranacional. A diplomacia subnacional, então, assim, estados que fazem missões internacionais, levam a seus governadores, empresários, isso sempre aconteceu, né? Mas a gente está vivendo um momento agora muito delicado na relação Brasil e Estados Unidos. Então, é muito importante esses estados se forem ter algum tipo de vocalização, fazer isso de uma maneira estratégica, alinhada com o governo brasileiro. Porque quem toma a prerrogativa da negociação para si é, obviamente, o governo federal, o Ministério das Relações Exteriores e outros ministérios, agora até com o Comitê Interministerial, né, que foi recém-publicado pela Lei de Reciprocidade, enfim, toda uma dinâmica que é federal. Então, a diplomacia, nesse caso, especificamente para qualquer imposição de medidas, ela vem no nível federal. Qualquer movimento dos estados deve ser feita em alinhamento com o governo federal, para, obviamente, não ter nenhum ruído na comunicação. Uhum. Existe na tua visão também, José Pimenta, algo em termos de credibilidade internacional ou também de previsibilidade regulatória do Brasil que pode estar em jogo nesse momento, que pode mudar a partir dessa questão dessa guerra tarifária? A maneira como o Brasil vai conduzir as negociações, Débora, é fundamental, porque o Brasil, quando estava, né, obviamente, com a tarifa de 10%, aplicar a tarifa de 10%, obviamente que estava numa. Não é bom, obviamente, mas comparativamente a outros países, ele não tinha que ter o esforço negociador de outros países, né, para tentar achar uma solução que acomodasse os interesses brasileiros. Agora tem, porque dos 25 países, né, que receberam as cartas do presidente Trump, o Brasil foi com a maior tarifa. Então, obviamente que o mundo está olhando para como o Brasil está fazendo essa negociação, está dialogando com o seu setor privado interno, vai fazer os devidos diálogos também, né, e esses setores privados com o setor privado norte-americano. Então, sim, a maneira como o Brasil vai conduzir e, obviamente, vai fazer o desfecho dessas negociações está sendo olhado pelo mundo do comércio internacional. Uhum. E quanto à questão de realocação produtiva, né? Ou seja, a gente tem hoje uma grande preocupação de tipo, dependendo de como o Brasil vai responder, da tratativa dessas negociações, como setores específicos, né, de produtos principalmente manufaturados, podem ser readequados, seja realmente fechando acordo com os Estados Unidos ou até mesmo redirecionado para outros países. O Brasil tem o nível de produção que a gente tem hoje para determinados produtos manufaturados pode ser, na tua visão, absorvido por outros comércios ou até mesmo internamente a gente tem a necessidade de uma demanda como essa? Como que isso funcionaria para um impacto até mesmo na diversidade de produtos aqui internamente do Brasil, né? Até que ponto isso não pode também ser um lado positivo, olhando para a nossa economia interna? Débora, quando a gente fala desse tipo de ruptura em cadeia produtiva, em cadeia de comércio, não é bom para ninguém. A verdade é essa, porque essas transações elas já são consolidadas, elas já estão em voga faz anos, né? E é claro que há uma complementariedade produtiva muito forte. Mas, de novo, né, se tiver que redirecionar, há dois caminhos. O caminho interno, de produção interna, o PIB brasileiro vai crescer cerca de 2,5% ao ano. Há produtos que podem ser reacomodados aqui, mas isso tudo depende muito também da questão interna da empresa, como ela vai fazer isso, se há obviamente, uma cadeia de distribuição, de abastecimento e de consumo que vale a pena para a empresa fazer esse tipo de questão aqui, né? A própria CNI está estimando um outro caminho, obviamente que não é
frutífero para ninguém essas empresas pararem de produzir em alguma escala, e aí a própria CNI já fez essa previsão que você anunciou recentemente de uma possível perda de 110 mil empregos. Enfim, há uma série de questões que, é claro, a readequação e a realocação para o mercado interno, ela é sempre, não é sempre positiva, mas ela é necessária para o empresário. Não é positivo por conta de preço, estou dizendo, né? Mas é necessária para que ele possa ter algum tipo de margem de manobra. Olhar para outros mercados nesse primeiro momento é um pouco complicado por conta de todas as cadeias que foram dinamizadas e entrelaçadas com os Estados Unidos. Mas tá na mesa, né, no menu de opções dessas empresas que tem que aí começar a olhar para outros mercados para poder realocar sua produção para esses mercados. Aproveitando agora aqui um pouco da tua experiência, né, como diretor de comércio internacional, Zé Pimenta, eu queria te ouvir quanto a tua avaliação para essa tarifa determinada para o Brasil, né? A gente vem repercutindo muito desde a semana passada o valor das tarifas impostas, né, por Donald Trump para determinados países, alguns um pouco até sem sentido, como para Mianmar, Laos, enfim. Aqui no Brasil, a gente ficando com a maior tarifa de todos os países, mesmo não sendo o país que tem déficit, o Brasil que tem superávit comercial, porque a gente tem um déficit, nem muito menos que tenha a maior balança comercial com os Estados Unidos. O que explica, na tua visão, a escolha por esse valor de Donald Trump? Por que o Brasil ficar com essa maior tarifa? Pela experiência que você tem de negociações, né, com o comércio internacional, há alguma justificativa para essa determinação dos valores, na tua visão? Para essa magnitude, está claro que o componente político da carta enviada pelo Trump foi um dos motivadores, né, Débora? Mas quando a gente olha para comércio, e o que o Donald Trump tem feito ao longo desses meses é justamente colocar uma tarifa lá em cima para que os países comecem uma negociação. E o que o Brasil tem que fazer agora, do ponto de vista puramente comercial nesse sentido, é olhar, né, para os efeitos internos dessa medida, mas também olhar para os efeitos, como a gente já falou, em solo americano dessas medidas também, para chegar aí num ponto de consenso entre ambos os países, porque a tarifa realmente foi muito elevada, o tiro foi muito forte em relação ao Brasil. A gente sabe dessa questão do componente político, mas há possibilidade sim de ganhos, né, para ambos os lados, para que essa tarifa possa ser diminuída no campo comercial e, de alguma forma, para que o impacto seja menor, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Agora, Zé Pimenta, só para amarrar essa nossa conversa aqui, para poder a gente, né, concluir aqui esse nosso papo, diante de toda essa situação, né, comercial, como que você avalia o comércio internacional brasileiro? Trump alega e tem levantado já isso desde, não só com o Brasil, mas com outros países, as questões, né, de barreiras tarifárias, enfim, e o Brasil sendo apontado como um comércio fechado. Em relação aos Estados Unidos especificamente, até existe muita abertura e muitos acordos, como a gente, quando começou a nossa conversa aqui, você muito bem lembrou, né, diversos pontos. Mas na tua avaliação, o comércio brasileiro é realmente ainda fechado? Ele é muito protecionista? Caberia nesse momento uma reflexão sobre isso, né, sobre essa bilateralidade comercial com o Brasil? Qual que é a avaliação? Como que você encaixaria o Brasil nesse cenário do comércio internacional, como sendo um comércio aberto ou um comércio muito mais fechado? E o que trava ainda essa questão do comércio brasileiro? Essa é uma pergunta muito interessante, Débora, porque mostra o nível de competitividade da economia brasileira. A gente não se abriu tanto para o mundo em termos comerciais, porque o nosso nível de competitividade interno da nossa indústria sobretudo, é muito baixo. Custo Brasil, toda essa questão, infraestrutura, custos específicos, logística, energia, transporte, né, mão de obra em alguns casos. Então, tudo isso faz com que o que a gente chama de custo Brasil faz com que a nossa economia tenha que responder de certa forma a essa abertura comercial. Tem um cálculo, né, de que a gente chama de coeficiente de abertura comercial, que mostra que a abertura comercial do Brasil comparativamente a outros países, né, notadamente aí Coreia do Sul, México, entre outros, é baixa. Claro, mas tem que lembrar também que o Brasil é um país continental, é um país ainda em desenvolvimento, é um país ainda com uma produtividade de trabalho ainda muito baixa, né? E isso tem que ser levado em consideração na realização desses acordos. O que tem que ser falado, eu acho mais, né, é que a gente pode perseguir acordos comerciais
parciais com o país em desenvolvimento. A gente tem que olhar para país em desenvolvimento, a gente fala muito de acordos de livre comércio, e isso assusta um pouco, né, a indústria nacional. Mas quando a gente olha para acordos parciais, como é o caso de alguns acordos que a gente tem com países da América Latina, o Brasil tem que criar, já tem uma cultura de negociação muito forte, mas tem que expandir essa cultura de negociação para países em desenvolvimento, buscando novos mercados, nichos de mercado, uma expansão seletiva do comércio internacional, para que a gente possa fechar acordos, se não de livre comércio, mas acordos parciais, e a partir daí começar, de alguma forma, a expandir a nossa malha de exportação. Essa cultura, essa gradualidade que vai fazer com que o Brasil expanda o seu comércio internacional de maneira mais perene e de maneira mais sustentável. Acho que esse é um ponto importante, muita gente fala, porque a gente fala muito de acordo de livre comércio. Ele existe, é importante, mas para uma economia do Brasil, como é o tamanho do Brasil, é um pouco complicado falar toda hora de acordo de livre comércio. Quando a gente fala de acordos parciais, isso é possível fazer, está regulamentado pela OMC, a gente tem alguns casos, a gente pode expandir esses acordos em produtos específicos, em setores específicos, olhando para o interesse do setor privado brasileiro e da contraparte internacional. Perfeito. Quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversei com o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, o José Pimenta. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Uma ótima terça-feira para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Um abraço a todos. Até mais.